Fala rapaziada, eu sou o Felipe Lima e você está no canal Barbicha Tricolor. Vamos falar sobre Fluminense 1, Botafogo 0. Acabei de chegar do Maracanã e estou fazendo esse pós-jogo aqui. Olha, assisti o jogo e vou falar aqui as minhas impressões, né? Antes de mais nada, esse aqui é um canal informal, completamente informal, cara. Eu ficava horas e horas no WhatsApp antes, durante e depois do jogo. Então minha esposa deu ideia de fazer, cara, vai pro YouTube, fala no YouTube. Então é isso que está acontecendo aqui, cara. Então é a forma de eu esterilizar, um canal de tricolor para tricolor, de torcedor para torcedor do Fluminense, pra gente debater, comentar e comenta aí, cara. Se bem que hoje eu acho que nem dá para fazer enquete, tudo, porque é um pouco de unanimidade, né? Fluminense 1, Botafogo 0. Eu acho que o jogo foi... Vamos falar do jogo como se desenrolou. Assisti ali, ó, na Sul, bandeirinha do escanteio, com meu grande amigo Vilela. E, cara, o Vilela, ele é foda, enfim. Mas, independente disso, todo mundo conhece o Vilela, ele sente muito o Fluminense no jogo. E eu também sinto, porque eu não consigo. Eu saí um pouquinho antes do final do jogo para já comemorar a vitória. Então, assim, falando do jogo, cara, o Fluminense, cara, tá fazendo uma excelente campanha no Brasileiro. E se não fosse aquele gol perdido pelo Baricerna contra o Bahia, a gente era líder hoje. Faz falta, os pontos fazem falta, começam a fazer falta, né? Então, quando você tem um clássico, né, como foi o jogo de hoje, e você perde um gol feito, né, como foi do Serna contra o Bahia, aí começa a fazer falta, né? Vendo um lance lá do JK, que ele perdeu, que ele ficou rateando, né, na frente do gol ali, sem saber o que fazer. Isso foi no início do segundo tempo. Aí faz mais falta ainda. Mas vamos falar cronologicamente como foi o jogo, né? O Fluminense entrou com um time que o Zubeldia está escalando mesmo, né? E o time que todo mundo conhece, com o Freitas, o James, na lateral, Samuel Xavier, na outra lateral, na cabeça de área, o Bernal, né? Aliás, isso é um ponto muito importante, que eu tô adorando. O Zubeldia tá mesclando o time com sabedoria, muita sabedoria. Eu vou chegar lá, no caso do Serra, né? Então, o Fluminense tá mesclando o time, né? Ora é Samuel Xavier, ora é Arana. Na outra lateral, né? Cara, pior que me deu um branco, né? Os outros laterais. Mas enfim, ele tá mesclando. Não dá pra dizer o Guga, né? O Guga. Não dá pra dizer qual lateral titular, porque a gente tá muito bem servido nas laterais. A gente tá muito bem servido na cabeça de área. Você tem Martinelli, você tem o Nonato, você tem o Bernal, que é o nosso único cincão porrador, né? E você tem o Hércules, né? A gente está muito bem nos setores. E outra coisa, eu vou falar o seguinte, o pessoal crucifica muito o James é um monstro. Já está provado hoje que o cara chegou para ficar. O James, né? Mas o Freitas, quando o Freitas não inventa, a gente joga uma boa partida defensivamente. O único problema do Fluminense é a bola aérea. Teve uma bola aérea no primeiro tempo, aliás, no segundo tempo, que o cara cabeceou sozinho, cara. O Fluminense tomando gol de bola parada, escanteio, e o gol de cabeceou mal, né? Mas ele cabeceou na frente do Fábio, assim, né? Enfim. E assim, parafraseando o grande canhotinho de ouro, a baranga do jogo, ele tinha um quadro na rádio, né?
Porra, a baranga do jogo pra mim foi o nosso Canóbio. Olha, se o Canóbio fosse feio, ele estaria no Bangu. Sinceramente. Porque ele foi a baranga do jogo. Quase nos hoje. Ele deu uma cotovelada no primeiro tempo, deu uma cotovelada no segundo tempo, aí foi expulso. Os juízes e o VAR tem muito má vontade com a gente. Então o cara faz uma dessa, não deu outra. Quando chamou o VAR, eu já sabia que ele ia ser expulso. Um amigo na arquibancada já falou assim, né? O VAR não pode expulsar, mas ele o VAR não pode dar amarelo, mas ele tinha uma amarela e o VAR deu vermelho direto para ele, entendeu? Que é a má vontade, né? Que toda arbitragem tem com o Fluminense. Aliás, o que eu vou falar desse árbitro? Que eu prefiro nem saber o nome dele. Critérios completamente absurdos, né? A mesma falta para o Fluminense era só falta. Contra o Fluminense era só falta. A falta que o jogador do Botafogo fazia, ou cartãozinho. Teve um lance que o cara chutou o Bernal, né? Chutou as costas do Bernal. Era para amarelo, claro, e ele não deu, né? Enfim, é má vontade, custo mais contra o time do Fluminense na arbitragem. Mas o Fluminense não queria saber disso, né? Opa, é tempo de beber a cerveja. Eis que o jogo estava clássico, né? Amarrado. A nossa Paquita foi expulsa, né? Que ele só sabe correr, né? Enfim, se o Canóbio fosse feio, estava no Bangu. Quando tudo está perdido, sempre existe Fluminense com um a menos. Golaço, um golaço, cara, um golaço. Na Blitzkrieg do Fluminense, né? Chegando com os ataques. Aliás, ele só faz isso, o Fluminense, porque está muito bem treinado pelo Zubeldia. Eu estou zubeldizado. São 15 vitórias seguidas no Maracanã. Absurdo. E o Lúcio Costa faz um gol de placa, né? Um gol de placa, como diz o Gugu, conteúdo pornográfico, né? E daí pra frente não teve mais jogo. Eu fui lá pegar os chopes, né? Calor do Rio de Janeiro. Desisti de ver o jogo, desistia. Fui lá pegar o chopp, fazer uma galhofa ali no corredor, porque é o que o Fluminense ficou, o Fluminense se defendendo. Eu acho que o Zubeldia tinha que ter mexido, mas eu entendi depois por quê. Eu entendi porque quando ganha tudo fica fácil, né? Número 2, eu entendi porque ele forçou o Serna a jogar. O Serna irritou hoje, porque a gente teve chance de ampliar o placar, e o Serna, ele não sabe o que fazer com a bola. A verdade é essa. Ele pega uma jogada ali, mano a mano, com o lateral direito e tal. Ele não sabe o que fazer. Ou ele perde a jogada para o marcador, ou ele dá um passe errado. Isso aconteceu 3 vezes no segundo tempo, que a gente pegou, mesmo com um a menos, porra, tinha boas chances de jogada e ele não sabe o que fazer com a bola, né? Então assim, nós temos 2 bagrinhos no ataque, Canóbio e o Serna. São 2 bagreza. O Fluminense, o JK sabe muito bem fazer o pivô, perdeu um gol incrível, mas está retomando seu futebol, né? Eu acredito no JK, porque tem qualidade. O Serna e o Canóbio não tem qualidade, né? Esse é o nosso problema no ataque. O Fluminense tem um excelente time nas laterais, na cabeça de área, no gol, na zaga. O James é um monstro e o outro, ele precisa de um companheiro na zaga, tá? Agora, chega no ataque, é uma bagreza total. É Serna, é Canóbio, e não sabe o que fazer. O único bom jogador, volto a dizer, no ataque do Fluminense, chama-se John Kennedy. Saudações tricolores. Somos líderes, não isolados. Mesma pontuação dos líderes. Vou passar carnaval co-líder.
Você tricolor vai passar o carnaval com o líder. O jogo é jogado, lambarinha pescado, segura que é badejo. Tamo junto. Se curtiu, dá um like e segue o canal. O canal completamente informal, de torcedor para torcedor, tá? Nos vemos segunda de carnaval contra o Bangu. Não tem carnaval não, vamos passar pelo Bangu. Saudações tricolores.